Esse vídeo tem como objetivo apresentar minha proposta de projeto de mestrado, no qual o tema é abordagem multinível para a construção de redes baseada em trajetórias sem restrições. Meu nome é Diego Minatel e meu orientador é o professor Alneu. Faço parte do Laboratório de Inteligência Artificial situado no ICMC USP e também sou financiado pelo CNPq. Agora irei apresentar os fundamentos necessários para a realização do projeto. Rede é uma representação simplificada de um sistema visando abstrair sua estrutura através dos relacionamentos entre seus elementos. Uma rede é composta por vértices, que representam os elementos de um sistema, e também é composta de arestas, que representam as relações desses elementos. As arestas podem ter direções, e essas direções representam o sentido em que a relação ocorre. Um exemplo clássico de redes são as redes sociais, onde os vértices são as pessoas e as arestas indicam uma relação de amizade entre o par de pessoas conectadas. Outro exemplo de redes é da malha rodoviária, em que uma aresta é sinônimo de uma rodovia que conecta duas cidades. O interessante neste exemplo é que a distância entre as cidades são atribuídas às arestas, caracterizando o que chamamos de peso da aresta. Um tipo particular de redes são as redes bipartidas, que são redes com dois tipos de vértices, porém não pode haver conexão entre vértices do mesmo tipo. Neste exemplo, vemos uma rede bipartida com os vértices do tipo pessoas e do tipo locais. Neste caso, as arestas simbolizam que aquela pessoa visitou tal lugar. Outro conceito importante para o entendimento do projeto é o paradigma multinível. Esse paradigma tem em sua primeira etapa contrair uma rede, iterativamente, até um tamanho desejado. A contração vai remodelando a estrutura topológica nível a nível. Depois, aplica-se um algoritmo de busca local, que no exemplo é um algoritmo para detectar comunidades na rede. Encontrando a solução na rede reduzida, essa solução é projetada na rede original. Esse paradigma é muito útil para redes de grande escala, pois com a redução da rede e, consequentemente, com a diminuição do espaço de busca, torna-se viável a utilização de algoritmos com alta complexidade de tempo. Apresentados os fundamentos necessários, temos a seguinte hipótese para o projeto. É possível aplicar o paradigma multinível na construção de um modelo de rede mais robusto para a representação da mobilidade humana, a partir de dados de trajetórias. Os objetivos do projeto são criar um método baseado no paradigma multinível para a criação de redes usuário local e local-local a partir de dados de trajetórias, sem considerar restrições do espaço geográfico, e analisar a qualidade das redes criadas baseados em dados de trajetórias. Agora é apresentada a fundamentação em trajetórias, antes de propor o projeto. Primeiramente é preciso fazer duas definições. Espaço geográfico é qualquer região ou parte da superfície terrestre. Coordenada geográfica é uma dupla latitude e longitude que representam um ponto exato na superfície terrestre. Trajetória geográfica é o caminho percorrido por um objeto móvel no espaço geográfico. Esse objeto móvel pode ser veículos, animais ou pessoas. Trajetória geográfica é formalmente representada por uma sequência de coordenadas geográficas ordenada pelo tempo, como mostrado no exemplo. A captura das coordenadas geográficas geralmente são feitas por GPS. Trajetórias geográficas são capturadas a todo instante. Assim, uma quantidade grande de dados é obtida em pouco tempo, além de haver muita redundância nos dados. Por isso, torna-se necessário detectar pontos mais importantes em trajetórias. Esses pontos são chamados de pontos de parada, pois significa que durante algum intervalo considerável de tempo, o objeto móvel em questão esteve imóvel em uma localização, ou se movimentou apenas em uma área de tamanho aceitável. A parada indica que o objeto móvel utilizou aquele espaço geográfico e isso significa que o mesmo é importante. Obtendo esses pontos de parada, é possível contrair a trajetória em uma sequência de pontos relevantes, o que facilita as tarefas de minerações de trajetórias, além de poder associar um ponto de parada a uma localização específica, o que enriquece ainda mais os dados de trajetória em questão. A representação de redes em dados de trajetórias tem duas abordagens. A primeira abordagem é utilizando as restrições da malha viária. Assim, um cruzamento de rua é um vértice, e as arestas são as próprias ruas ou avenidas.
Essa abordagem é muito utilizada em aplicações para veículos, principalmente em tarefas de navegação. A segunda abordagem é desconsiderando essas restrições. Assim, os vértices são pontos importantes detectados nas trajetórias, e as arestas representam que vários usuários acessaram em sequência essas duas localizações importantes. Vale ressaltar que na abordagem com restrição a rede é conhecida, pois conhece previamente as ruas de uma cidade. O enfoque maior é mapear as trajetórias para a rede ou mapa. Já na segunda abordagem, a rede é definida conforme a mobilidade das pessoas, trazendo informações mais ricas sobre costumes e utilização do espaço geográfico. A proposta desse projeto é criar dois tipos de redes sem restrições, a partir de trajetórias geográficas, ou trajetórias por pontos de parada. O primeiro tipo é uma rede que caracteriza a mobilidade urbana e a relação dos locais, e o segundo tipo, uma rede bipartida que caracteriza a relação das pessoas com os locais. Para isso, será utilizada a primeira etapa do paradigma multinível, que é a contração, para gerar essas redes. Na literatura, o mais comum encontrado para gerar essas redes são a partir de algoritmo de agrupamento hierárquico. Nesse algoritmo, os pontos geográficos vão sendo agrupados nível a nível, de acordo com a distância entre eles, que vai aumentando assim que vai aumentando o nível hierárquico. Portanto, quanto maior o nível, maior a distância entre pontos que serão representados pelo mesmo cluster, que nesse caso chamamos de vértice. Em um nível aceitável é projetado os vértices agrupados e mantidas as arestas da rede inicial. No exemplo, é mostrado a criação de redes em dois níveis de agrupamentos diferentes. O porquê da escolha do paradigma multinível. Pois é o único método que, conforme vai contraindo a rede, vai remodelando a estrutura topológica, além de ter maior facilidade para inserir novos dados de trajetórias na estrutura da rede construída, e aproveitar as vantagens que a modelagem de redes oferece, e inserir o paradigma multinível em mineração de trajetórias. Depois de obtidas essas redes, essas são utilizadas nas tarefas de mineração de trajetórias. Agora vou comentar algumas aplicações possíveis. Uma aplicação muito utilizada é a de recomendação. Baseado em seu histórico de trajetórias, é possível recomendar amizades, pois pessoas que frequentam os mesmos lugares têm maiores chances de se tornarem amigas. Também é possível recomendar restaurantes ou lojas, ou até mesmo criar itinerários personalizados para turistas. Uma aplicação bem interessante é o de identificar pessoas que fazem o mesmo percurso para o trabalho e assim recomendar grupos de carona, para economizar no transporte e melhorar o tráfego da cidade. Aqui são apresentadas as principais referências para a realização dessa apresentação. Bom, aqui encerra minha apresentação. Tentei mostrar o meu trabalho de uma maneira bem alto nível, para que pessoas de diversas áreas que não tenham conhecimento prévio possam ter uma noção básica do que é o meu trabalho. E para maiores informações, pode entrar em contato pelo meu e-mail ou deixar um comentário aqui no YouTube mesmo. Bom, muito obrigado, até logo e obrigado por assistirem. Fui.